Segundo livro dos Reis, glória a Deus. Capítulo 21 e versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 21 e versículo 1. Amém? Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1, que diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Refisbá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo as abominações dos pagãos, os quais o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel, porque ele voltou a edificar os lugares altos, os quais Ezequias seu pai havia destruído, e ergueu altares a Baal, e fez um bosque, como fez Acabe, rei de Israel, e adorou todo o exército do céu e o serviu. E ele edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor disse: em Jerusalém colocarei meu nome. E ele edificou altares para toda a hoste do céu, nos dois pátios da casa do Senhor. E ele fez o seu filho passar pelo fogo, e observou tempos, e usou encantamentos, e lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor, para provocá-lo à ira. E ele colocou uma imagem esculpida no bosque que tinha feito na casa da qual o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém, a qual eu tenho escolhido de todas as tribos de Israel, colocarei o meu nome para todo sempre. Tampouco farei com que os pés de Israel se movam novamente para além da terra que eu dei a seus pais, apenas que eles observem, para fazer de acordo com tudo o que eu lhe tenho ordenado, e segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Porém, eles não atenderam, e Manassés lhes seduziu a fazerem mais mal do que faziam as nações da qual o Senhor destruiu de diante dos filhos de Israel. E o Senhor falou pelos seus servos os profetas, dizendo: como Manassés, rei de Judá, tem cometido essas abominações e tem agido iniquamente, acima de tudo o que fizeram os amorreus e os quais estavam antes dele, e também tem feito Judá pecar com os seus ídolos, porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que estou trazendo tal maldade sobre Jerusalém e Judá, para que todo aquele que ouça isso, ambos os seus ouvidos estremecerão, e eu estenderei sobre Jerusalém a linha de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e eu os entregarei Jerusalém como um homem eu os esfregarei Jerusalém como um homem esfrega um prato, esfregando-o e virando-o de cabeça para baixo. E eu abandonarei o remanescente da minha herança, e os entregarei nas mãos dos seus inimigos, e eles se tornarão presa e despojo para todos os seus inimigos, porque tem feito aquilo que era mal à minha vista, e me provocaram ainda desde o dia em que os seus pais saíram do Egito até este dia. Amém? Então, somente até aqui. Irmãos, nós estamos lendo um trecho da passagem da Bíblia, da Palavra do Senhor, que fala a respeito daquele que talvez e muito provavelmente tenha sido o pior rei de Israel.
Eu separei os últimos versículos para o 16 e o 17 para ler da frente, porque eu gostaria de dar esse contexto à amada igreja, e o que talvez vai coincidir com o seu dia a dia, com aquilo que você tem passado, com aquilo que você tem enfrentado, é que nós estamos num mundo onde a maldade ela obtém o governo. A maldade, ela governa, a maldade está no poder. E a Bíblia nos alerta, a Bíblia ela nos dá esta direção para que nós possamos estar cientes. A Bíblia nos dá esta ciência, que existe um mal governando no mundo. O governo em vigência do mundo tem como seu governador o mal, a maldade. E sem a pessoa de Jesus Cristo, aquele que nos traz aqui essa noite, aquele pelo qual nós estamos reunidos aqui hoje, sem Ele nós não temos a mínima chance contra o mundo. Nós não vamos sobreviver sem Jesus. E todo aquele que toma posse desta consciência vai imediatamente entrar num ambiente aonde é possível algo que a palavra do Senhor chama de salvação. Então Jesus diz nos seus dias, na sua pregação: é chegado a vós o reino do céu. E o que é o reino do céu? O reino do céu é todo lugar onde está um cidadão, um súdito de Deus. Este está debaixo, este está sob o governo do Senhor. E essa pessoa, ainda que esteja no território inimigo, está em guerra. Então, uma vez que estamos em guerra e estamos infiltrados no território inimigo, a nossa vida corre perigo o tempo todo. E essa é a consciência daqueles que recebem o Evangelho, que recebem o reino de Deus. Então, uma vez guerreiros enviados ao terreno inimigo, se estamos aqui, é porque recebemos a confiança do nosso rei, recebemos condições para lutar, armamento, munição, e o principal, a consciência de um soldado que precisará talvez entregar a sua vida em amor ao seu reino, mas que não está sozinho, porque foi enviado com um exército que tem a competência e que tem uma missão para cumprir nesse terreno inimigo. Então, até um momento determinado, nós vamos ter dias de luta. E de posse dessa consciência, o Senhor hoje nos dá uma palavra. Se nós entendemos que o mal ele é comum fora dessas portas, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, o governador do reino de Deus, aquele pelo qual nós lutamos e que hoje nos reúne aqui para nos fortalecer, para nos edificar, para que das lutas que temos enfrentado nesse terreno inimigo, como guerreiros do céu, possamos estar aqui hoje para que Ele sare as nossas feridas, para que possamos amolar a nossa espada, consertar o nosso escudo, desamassar o nosso capacete, nos preparar, porque amanhã temos outro dia de luta, e não sabemos se vamos enfrentar um terreno minado, se vamos receber mísseis sobre nós, mas nós temos uma garantia: o Senhor está conosco, o Senhor está com todo aquele que recebe a sua palavra. E quando eu compartilho com vocês esse texto acerca do rei Manassés, o rei Manassés ele era filho de Ezequias. Alguns domingos atrás eu tive a oportunidade de falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias é aquele rei que, quando Senaqueribe marcha contra Israel, ele faz uma oração e Deus envia um anjo, e aquele anjo derrota um exército com mais de 100 mil soldados, por causa da oração de um homem que tinha fé, um homem que entregou seus caminhos ao Senhor, que tirou a idolatria de Israel, e por causa disso Deus fortaleceu ele. E esse homem ele vai ter um filho, o seu primogênito, que se chama Manassés.
E Manassés, diferente de Ezequias, porque Ezequias herda um trono aonde um antecessor, seu pai, foi um homem que não fez segundo o coração de Deus. Foi um homem que Deus reprovou. Só que Ezequias olhou aquilo e falou: vou fazer diferente do meu pai. E deu certo. Só que existe um ditado no mundo que não está na Bíblia, mas poderia estar, porque não deixa de ser verdade. Ele diz o seguinte: homens fracos geram filhos fortes, e homens fortes geram filhos fracos. Por que homens fortes geram filhos fracos? Porque o homem forte, ele vai proteger o filho, ele vai dar tudo aquilo que o filho precisa, e às vezes ele vai falar: meu filho não vai passar pelo que eu passei. Então aquele filho não passa por sofrimento nem por privação. Isso não é uma regra, é apenas um ditado para que nós possamos refletir um pouco sobre a vida de Manassés. E aí aquele filho que recebe aquela proteção, ele se torna um homem fraco. Só que aí o homem fraco, ele vai gerar um filho forte. Porque aquele filho, ele tem que se virar de ter um pai fraco. Um pai fraco emocional, um pai que não é presente, um pai que abandona, um pai que foge, um pai que não se responsabiliza. Então aquele filho daqui a pouco tem que ajudar a mãe, tem que cuidar dos irmãos, tem que se preocupar com a alimentação da casa, tem que sair para trabalhar cedo. Então ele vai se tornar um homem forte. E se ele não tomar cuidado, ele vai gerar outro filho fraco. Então nós vamos entender que Ezequias deixa um trono para Manassés, aonde ele serviu o Senhor, ele buscou o Senhor, e a terra está pacificada, Deus está abençoando. Então é só Manassés sentar no trono e dar continuidade naquilo que o pai deixou. Mas Manassés vai fazer igual Roboão, filho de Salomão, fez. Manassés, ele vai fazer igual fez Saul. Saul foi o primeiro rei. Só que quem governava antes de Saul era Samuel, o sacerdote. Então, o fato do sacerdote estar à frente do povo, um homem segundo o coração de Deus, pacificou aquela terra. Mas aí vem Saul, com a sua desobediência, e acaba sendo um rei fraco, que já é um rei forte, que é Davi, que já é um rei, que é mais ou menos, né? Meio barro, meio tijolo, que é Salomão, que no fim da vida peca. Aí esse já é um fracasso, que é Roboão. E aí nós vamos observando que na nossa vida as nossas experiências são aqueles dias que a gente apanha, meu irmão, que a gente não vê nem de onde vem a pancada. A gente beija a lona. E não é que a gente pensa em desistir, a gente desiste, a gente só não fala em voz alta. E o Senhor nessa noite vem até nós e nos diz da seguinte forma: não é que eu não quero que você desista, você vai desistir muitas vezes durante um único dia, eu só não quero que você diga isso em voz alta, porque enquanto você está calado, eu estou trabalhando. Enquanto você está infiltrado num reino destruído, num reino de maldade, eu estou cuidando de você no campo de batalha. Porque são nesses dias onde nós apanhamos que nós, depois de passarmos vivos por dias que nós entendemos que não passaríamos por eles sem sermos mortos e passamos, é que nós entendemos que nós somos sustentados por algo que é maior, por algo que vem de fora, por algo que não podemos entender, que não podemos conhecer, mas que está conosco e estará. São só nesses dias que ele se apresenta. Então Manassés, ele senta no trono, só que ele diz assim: eu vou ser melhor que o meu pai. Eu tenho o direito de ser melhor do que o meu pai. E se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que é perigosa para nós, e que eu creio que o Espírito Santo está nos dando uma vacina nessa noite. Quem é que quer receber uma vacina do Espírito Santo? Olha a vacina que ele vai nos dar. Cuidado com a sensação de ter direito sobre alguma coisa. Eu fui bonzinho, não falei palavrão, eu não tenho vício,
Então Deus tem que me abençoar. Meu irmão, olha o que ele diz para Jó: quem primeiro me deu para que eu retribuísse? No dia que a gente fizer tudo o que Jesus mandou, isso está escrito nos Evangelhos, neste dia seremos como servos medíocres, porque Ele nos deu condições de ir muito mais além do que aquilo que Ele pediu. Então nós precisamos de excelência. Olha a vacina: cuidado com o sentimento de ter direito, porque esse sentimento não te aproxima do Senhor, ele te afasta. Olha lá, está todo mundo lá fora prostituindo, pecando no vício. Eu não estou nem prostituindo, nem pecando, nem no vício. Por que Deus não me abençoa? Ele não é Deus suficiente para me abençoar. Então a sensação de ter direito me distancia do altar. Porque o que o altar diz? Ainda que eu nasça de novo, ainda que eu nasça 1000 vezes, eu não vou ser digno do amor do Senhor. Ele me ama sem que eu mereça. Ele me ama sabendo que eu não tenho condições de obter merecimento. E é nessas condições que nós chegamos perto do altar. E nós só estamos nessas condições quando nós olhamos para esse mundo como ele é e entendemos que nós não temos a mínima chance contra aquelas pessoas, contra aquelas empresas, contra aqueles países. Nós não temos a mínima chance contra aquele clima, contra aquele governo. Nós não temos a mínima chance contra aquele vizinho. Nós não temos a mínima chance contra nada. E se nós estamos aqui, e se nós formos para lá e voltarmos, e se lá nós nos movermos, e se lá nós tivermos condições, e se ainda lá formos derrotados, e mesmo derrotados não formos mortos, é porque a misericórdia, é porque o favor, é porque a benevolência, é porque a glória do Senhor esteve poderosa e abundantemente sobre nós. E aí nós vamos entender o Salmo 91. 1000 cairão ao meu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Espírito Santo, o Senhor Jesus, quer que você receba essa palavra nessa noite. Você sabe quantas pessoas morreram no mundo hoje? E você só não estava entre elas, porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã sobre cada um de nós, porque nós temos algo da parte do Senhor para fazermos sobre a face dessa terra, e a graça dele está sobre nós para que nós façamos. Se você olhar uma grande empresa pelo lado de fora, você vai chegar lá dentro e vai ter alguém com essa chave de boca na mão, apertando uma portinha. Ninguém sabe o que ele está fazendo. Ele está ali apertando uma portinha ali, ó. E quando ele terminar, aí ele vai ligar a máquina, aí continua o barulho, aí ele vai afrouxar. E às vezes ele vai ficar o dia todo ali. Aí no final do dia, ficou boa a máquina, liga ela, vamos funcionar. Aquela pessoa é tão importante para aquela empresa, porque se ele não tivesse ali, aquela máquina ia ficar ruim até ela parar. E às vezes Deus te colocou para apertar uma portinha, e para ficar do lado dela, e aperta e solta, até ela ficar boa. Mas aí os seus olhos olham o mundo, e vê alguém andando de helicóptero, e vê alguém andando a cavalo, e vê alguém andando com um carrão. Você fala assim: eu sou tão pequeno. E o Senhor te diz aqui nessa noite: eu preciso de você onde eu te coloquei. Se você conseguir amar aquilo que eu coloquei nas suas mãos, você está amando a minha obra. Sabe onde é a casa do Senhor? Aonde nós estamos, porque Ele ali nos colocou. Então ali Ele habita, ali Ele trabalha, ali Ele opera. Ele escolheu agir e se mover através de nós.
E agora vai se assentar no trono um rei que odeia a Deus. É importante que se diga isso essa noite. Existem pessoas que odeiam a Jesus Cristo. O que ele perguntou para Pedro? Tu me amas? 3 vezes. Na terceira, Pedro, Senhor, eu já disse que eu te amo. O que ele falou? Então, apacenta as minhas ovelhas. Pegou? O que ele diz nos seus evangelhos? Eu amo os que me amam, e os que cedo ou de madrugada me buscam. Aleluia. Tu me amas? Então vai cuidar das minhas ovelhas. O meu amor ao Senhor está condicionado ao que eu faço a respeito desse amor. Se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, ame estar aí onde você está. Reconheça que o Senhor te colocou aonde você está. E aí você estará no centro da vontade de Deus. Porque qual que é a tentação de Satanás? Você está aqui, mas ele vai lutar para que a tua mente esteja amanhã, esteja lá fora, esteja na tua casa, esteja na tua preocupação, esteja na tua conta, esteja com a vida de alguém. Não, aonde o Senhor te quer, Ele te quer aqui hoje, e Ele te quer aqui agora. Porque não importa aonde você esteja, você está aqui, e não importa que oração, é agora. Já parou para pensar que não importa que oração, é agora. Você está no agora e você está aqui, porque Ele quis você aqui. Poxa, mas vai assentar um rei que não é alguém de Deus. Ora, isso não procede do próprio Deus. A palavra diz: Ele cria o bem e Ele cria o mal. Irmãos, Deus não ganha do diabo aos 45 do segundo. De igual contra. Ele está no controle. Satanás só vai até onde Ele permite que Satanás vá. Ele é Deus até de Satanás. Sabe por que o inferno se chama inferno? Não é porque o diabo é o rei do inferno. É porque o inferno representa a completa ausência de Deus. Então qualquer lugar onde Deus não está é escuro, e há choro e ranger de dentes, e a maldade impera, e o sofrimento é eterno, porque Ele não está lá. Porque aonde Ele está, alguma coisa acontece. Ele é a vida, Ele é o movimento, Ele é a alegria, Ele é a luz, Ele é tudo o que é bom, perfeito e agradável. Tudo isso é Deus. Irmão, você vai andar numa floresta, você vai ver um passarinho morto, mas você não vai ver um passarinho triste, cabisbaixo. Você já viu um passarinho meio assim? Piu, 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 piu. Você já viu? Alguém já viu um passarinho meio? Piu. Sim ou não? Se o passarinho estiver doente, o que ele faz? Ele fica quieto. Ele morre. Mas enquanto ele está vivo, o peito está estufado e ele está cantando. É como se ele dissesse: glória ao Deus que me criou. Ele me fez para isso. Aleluia. O rei Salomão fala lá nos Provérbios: o animal que tem o andar mais bonito na natureza, esse é o leão. Alguém já leu esse provérbio? Salomão disse isso. Sabe por quê? O que Salomão queria? Qual era o objetivo de Salomão? Você já viu? Alguém aqui já reparou no leão andando? Ele tem autoridade. Ele tem olhar de leão. Quando o leão está velho, que ele vai morrer, ele sai para fora do grupo para ninguém ver ele morrendo. Quem deu a autoridade para o leão? Foi Deus. Então quando o leão nasce, que ele cresce, que ele se entende como leão, é como ele anda pela natureza, e é como se ele dissesse: eu estou com a autoridade que Deus me deu. E aí Salomão diz: rugiu o leão, quem não temerá? Porque Deus deu autoridade para o leão. E aí o Senhor chega aqui essa noite
E assim como ele disse aos seus na Bíblia: eu te chamo pelo teu nome. Antes que você existisse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Por que alguém que ouve que você é de Deus anda por aí com a cabeça baixa, triste, angustiado, oprimido, cabisbaixo, pesado? O Senhor te traz aqui esta noite e te diz: chega de ser alguém que precisa de ajuda. Chega de ser um coitado, um pedinte à beira do caminho. O que queres que eu te faça? O que você precisa que eu faça por você, para que você assuma a personalidade que eu te dei? Eu preciso voltar em Salomão. Não vedes os lírios do campo? Nem mesmo Salomão, no alto da sua glória, se vestiu como ele. Irmão, é como se o lírio acordasse de manhã e falasse: ninguém pode ser mais bonito do que eu, porque Deus me deu essa roupa. Eu vou ser lírio até o dia que eu não for, mas enquanto eu for lírio, eu vou ser bonito. O Senhor disse uma palavra a teu respeito, e Ele quer que você assuma por direito aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Então, se Ele colocou nas suas mãos uma espada, na outra um escudo, e falou que você é um guerreiro, você não pode se comportar como um escravo, você tem que se comportar como um guerreiro. E o guerreiro, ele tem que andar com a sua cabeça erguida. Um guerreiro, ele tem que andar com um tirocínio, ele tem que andar preparado, ele tem que saber que os seus inimigos estão na sua captura, mas ele é um guerreiro, então ele recebeu condições, treinamento e material para lutar e para agir diante das dificuldades, diante dos problemas que se apresentarem diante dele. Então o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: use aquilo que eu coloquei nas suas mãos, e seja quem eu determinei que você é. E não, os problemas não pararão mais em pé diante de você. Mas vai se sentar no trono um rei que não é de Deus. Mas isso também é de Deus. Até quando um ímpio se senta no trono, é porque Deus permitiu. Se não fosse assim, ele não sentaria. Manassés foi o pior rei de Israel. Por quê? Ele fez tudo o contrário do que o pai dele fez. Veja que você servir a Deus não garante que os seus filhos servirão. A consequência é isso. Ele foi um homem de Deus, a palavra fala. Quando ele estava para morrer, ele clamou. Deus mandou Isaías dar meia volta no pátio e falar: mudei de ideia, eu estou dando 15 anos, estou acrescentando. E era um homem de oração. Ele orava e Deus respondia. Ezequias, ele criou o filho para sentar no trono, educou, mostrou tudo que ele estava fazendo. Quando ele morre, Manassés senta no trono e começa a decretar. Sabe do jeito que meu pai fazia? Eu quero tudo o contrário. E o povo olha assim e fala: a gente já viu esse filme, não dá certo. A palavra diz que ele governou mais de 50 anos sobre Israel, fazendo tudo que Deus desaprova. E às vezes nós olhamos para a vida do outro, para o governo, para quem está acima, ou abaixo, ou na mesma situação que nós, e nós olhamos e falamos: mas fulano está fazendo tudo errado. Fulano sabe o que é certo e faz errado de propósito. Mas será que Deus não está vendo? Irmão, Deus não só está vendo, como Ele está permitindo. Sabe por quê? Porque quando aquele que tem um coração ruim, aquele que deseja o mal o tempo todo, aquele que ama o pecado, que ama a iniquidade, o que a palavra fala em Samuel? Deus não vê como o homem vê, está atento ao. Então tem gente que tem o coração mau, que tem o coração podre, mas ele ainda não fez nada. Vocês ouviram o que eu falei aqui? Mas você de olhar, qualquer um que vocês de olhar, você sabe se uma pessoa tem um coração bom ou um coração ruim? Não dá para saber. Só Deus sabe, e aqueles para quem Ele revela, sim ou não? E Deus estava vendo, tem um coração mau ali,
tem um coração mau acolá, tem um coração podre ali. E aí o que Jesus diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então daqui a pouco alguém começa a operar o mal. E por que Deus permite? Porque Deus já conhecia a fonte, desde o começo. E aí Deus permite que aquela pessoa faça o mal. Para quê? Para que o Senhor opere juízo contra ela. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? É por isso que às vezes alguém vai te pedir oração. E é isso mesmo. Muitos de vocês estarão aqui em situações, depois de hoje, que vão te pedir oração. Vão descobrir que você é crente. Não tem, não. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer. Eu e a pastora, a gente já está acostumado. Vira e mexe alguém, né? Vem com a cabecinha. Nem pede mais, já vem com a cabecinha assim. Mas agora vocês vão descolar que você é crente. Vão falar, você não é crente? Ora aqui por mim. Só que quando a gente vai orar em favor de alguém em posição de mão, e esse é um ato bíblico, a oração em posição de mão é um ato bíblico. Tem gente que a gente vai orar e que Deus fala assim: não mexe aí não, que sou eu. A gente já vai, né, irmão? Senhor, repreende-o. Aí Deus fala: não repreende não, que é minha mão. Porque eu permito aquele que tem um coração ruim operar o mal para que eu possa me vingar dele. A palavra não diz: a vingança pertence então somente ao Senhor, que nós não devemos querer nos vingar. Não é porque a vingança não existe, é porque a vingança é dele. Irmão, mas quando o mal senta no trono, a pessoa que tem o coração mau, a maldade dela vai afetar todo mundo, inclusive quem é bom. Mas deixa eu te contar uma novidade. O bom só cresce no meio da maldade. Quem é que está ouvindo o que eu estou falando? Para o bom aparecer, o mal tem que se manifestar. Para que o Senhor triunfe, o diabo tem que se levantar. Tem gente aqui que Deus vai levantar em grandes empresas. Por isso que a tua vida profissional é difícil. Tem gente aqui que Deus prometeu: eu vou te dar uma família abençoada. Aí você olha para a tua família, é frigideira voando para um lado, é sapato voando para o outro, e eu vou lhe processar, eu vou lhe matar. Aí você olha e você fala: mas como? Tem gente aqui que vai prosperar. Aí você olha para a conta, não é nem que não tem nada, que está lá, tantos mil negativos, e você fala: meu Deus. É que, meu irmão, a luta, ela vem, mas ela não vem para te matar, ela vem para te levantar. Aí você fala: irmão, mas teve gente que passou menos do que eu e não suportou. Mas Deus faz de propósito, porque se for fácil, você se vira sozinho, mas se for impossível, é com Ele. Quem aqui está ouvindo isso? Quando Davi diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, meu irmão, são 1000 de um lado que são melhor do que você, e 10.000 que são muito melhor do que você, mas Deus te escolheu, porque Ele escolhe as coisas loucas dessa terra, Ele escolhe as que não são, Ele escolhe as pequenas, para que o nome dEle seja exaltado. E aí Manassés está governando, e está fazendo tudo do jeito que ele acha que ele tem que fazer. E aí aquelas pessoas que não têm firmeza começam a obedecer. Mas no meio do reino, meu irmão, tem gente que não se dobra, tem gente que não se entrega, tem gente que continua orando, tem gente que continua jejuando, tem gente que não serve Deus estranho, que não beija os pés de Baal, que não se encurva, que não se prostra. Ah, você vai me matar? Então você vai ter que me matar. Mas o meu Deus é Jeová. Você acha que a maioria procede desse jeito? Claro que não. É por isso que o Senhor te chamou, porque o seu coração foi forjado na dificuldade. A gente só reconhece que Deus é Deus depois que a gente passa por tanta luta, por tanta prova, que a gente entende e a gente fala igual Pedro: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. É por isso que quando todo mundo vai embora, a gente fica, porque a gente sabe que daqui a pouco Ele
vai se levantar ao nosso favor. Quem está ouvindo essa palavra? Glória a Deus. Nós vemos aqui que Manassés fez com que o seu filho passasse pelo fogo. Você se lembra desse versículo que nós lemos juntos? Ele pegou o primeiro filho dele, o primogênito, e num ritual a Baal, assim que a mãe deu à luz a criança foi entregue a ele sem roupa e ele jogou ela na fogueira. É isso que é fazer passar pelo fogo. Ele fez uma oferenda a Baal. Isso foi a coisa mais leve, mais tranquila que ele fez, porque foi no começo do reinado. E a palavra diz que ele prosseguiu em cada vez mais fazer pior do que o que ele já tinha feito, pior do que todos aqueles que fizeram antes dele. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Tem gente que a ira de Deus vai se acender terrivelmente. E o Senhor diz: é porque você vai se apavorar e saber, mas é porque você não sabe o que foi feito nas matas, nos cemitérios, o que foi feito nas encruzilhadas, o que foi feito na escuridão e em túmulos, até mesmo de parentes. Quando a minha ira se levantar, eu vou revelar, assim como eu revelei o que foi feito por Manassés, diz o Senhor dos Exércitos. Mas não é você, a minha ira, porque eu te coloquei como um soldado nessa terra para desenvolver o meu julgamento contra o mundo. Sabe como que o crente vai envergonhar o mundo? Quando você vencer com a tua pouca força e com o teu pouco recurso, o mundo vai ter que se dobrar ao Deus que te enviou nessa terra. E aí Manassés, meu irmão, ele tinha raiva de Deus, ele tinha uma revolta contra o pai que já era morto, então ele queria se vingar do Deus do pai dele. Tinha motivo? Claro que não, era um príncipe, cresceu na casa real. Tem gente que faz maldade, a gente tenta entender o motivo, e o Senhor fala: fica tranquilo, não tem, é o coração mau, é o amor à iniquidade. Talvez você esteja debaixo do jugo de Manassés. Talvez Manassés está te oprimindo com o seu pecado, com a sua iniquidade, com a sua imundícia, mandando e desmandando e oprimindo. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu sou Deus sobre o bem e sobre o mal, e ao meu tempo eu vou fazer mudar essa situação, e o meu tempo está chegando. Só quem crê glorifica. O pior rei. E aí Deus deixou ele prosseguir. Você vai perceber que o ímpio, não é que assim a gente pega e já cai um raio na nossa cabeça. Deus dá um tempo para quê? Se houver arrependimento, diz a palavra, Deus esquece de todos os pecados. Olha como Deus é longânimo, benigno, misericordioso. Repita essa palavra comigo: misericordioso. No Evangelho segundo São Mateus está escrito: bem-aventurados os misericordiosos. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Como que você me pede misericórdia, mas na tua vez de ter de misericórdia você não tem? O que é misericórdia, meu irmão? É perdoar alguém que não merece. Deixa aí. Deixa aí. Meu irmão, mas não merece. Mas você também não merecia. Quem é que está ouvindo essa palavra? Irmão, só quem está quebrantado diante do altar, eu comecei a pregação falando isso, vai se livrar do sentimento de posse. Não, eu sou bonzinho, eu sou trabalhador. Irmão, eu não sou nada. Não tem nada de bom em mim. Eu tenho pecados. E o Senhor me amou, e me livrou, e me limpou, e me salvou. Então eu tenho que libertar, eu tenho que liberar todo mundo. Eu tenho que ser misericordioso se eu quiser obter misericórdia.
A única coisa que me afasta do perdão do Senhor é quando eu não perdoo aqueles que pecaram contra mim. Quantos aqui estão ouvindo essa palavra? Respirar para você é natural, sim ou não? Piscar o olho para você é natural, sim ou não? O mundo já é maligno, o pecado é natural para nós. A gente peca que a gente nem vê. Se for para você contar para mim todos os pecados que você cometeu hoje, você não consegue, porque pecado que você pecou e você não sabe que você pecou. Quantos aqui estão ouvindo? A única coisa que pode nos livrar do pecado é reconhecer que Jesus nos salvou e o seu sangue nos limpou. Quem aqui recebe essa palavra? E por que nós estamos falando de Manassés? Porque ele achava que ele estava certo. Manassés achava que ele estava. Sabe, a única coisa que vai te afastar do Senhor até a morte sem Cristo é achar que você está certo. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Glória a Deus. Se livra disso mais rápido que você puder. Você não tem razão. Você não está certo. Você não está certa. Por melhor que você faça, por mais que você se esforce, você não tem razão. E qualquer razão que você tenha, você já pecou mais do que o suficiente para não ter razão nenhuma. E aí, sabe quando você se aposta disso que eu estou falando? Sabe o que entra dentro do teu coração? Humildade. E aí você fala: Senhor, nessa situação específica, eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu estou errado, mas eu peço ao Senhor que me direcione, coloque as tuas palavras na minha boca, e se eu tiver, meu Deus, que me lascar nessa situação, que eu me lasque em nome de Jesus, mas se eu tiver que me dar bem, que seja por causa da tua misericórdia, porque eu não mereço. E aí sabe o que vai acontecer? Você vai ver as muralhas e os problemas se dobrando diante de você. Sabe por quê? A palavra diz assim, ó: Deus não resiste a um coração quebrantado, diz o Senhor. Você quer mover, aleluia, os montes na sua vida? Quebranta o seu coração, tira o coração de pedra e coloca um coração quebrantado diante do altar do Senhor. Sabe por que o inferno vai estar cheio de gente boa? Porque eles vão para lá achando que estão certo. Sabe por que tem gente que não merece o reino do céu, mas vai chegar lá? Porque quebrantou o coração diante do Senhor. E para que eu possa encerrar, versículo 16: além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra, fora o seu pecado, com o qual fez Judá pecar, aquilo que era mal à vista dos olhos do Senhor. Aleluia. Ora, o restante dos atos de Manassés e tudo quanto ele fez, os pecados que cometeu, está escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua própria casa, o jardim de Uzá, e Amon, e o seu filho, Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluia a Deus. O tempo de Manassés vai passar, mas o Senhor não passará. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Aleluia a Deus. Lá no livro das crônicas, sabe o que está escrito acerca de Manassés? Marchou um exército contra Israel e o Senhor permitiu que o seu próprio povo fosse destruído. E Manassés foi levado cativo e os seus filhos foram mortos na frente dele. E dentro do cativeiro está escrito que Manassés orou ao Senhor, como seu pai Ezequias o ensinou, e o Senhor o perdoou. Uma última coisa sobre Manassés. A Manassés é atribuído o assassinato do profeta Isaías. Ele matou Isaías, aquele que profetizava no reinado do seu pai Ezequias. Só que quando ele
orou dentro do cativeiro e pediu perdão de coração, o que Deus fez? Perdoou e restituiu o reino. O Senhor está dizendo para alguém aqui esta noite: não perca tempo em fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu estou longe dos caminhos, eu estou longe daquilo que Deus mandou. Nunca é tarde para fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, porque a gente nunca sabe qual vai ser o último dia e nem quando vai ser a última oportunidade. Mas o Senhor está te avisando, porque está te dando tempo e condições de fazer aquilo que Ele colocou no seu coração. As palmas são para Jesus.